Hoje é sábado, não é domingo, né? Porque a gente resolveu deixar as pessoas livres, né, para a família. Amanhã, que é véspera de Natal, então estamos fazendo culto hoje no sábado. Nem estou de gravata aqui hoje, né? E nós entramos aí no capítulo 15 de João, e nesse capítulo 15, Jesus, ele faz uma comparação. Ele fala sobre uma videira, né, dizendo que ele é a videira e o Pai é o agricultor. E nós, ele estava falando com os discípulos, mas nós podemos também nos apropriar disso, nós somos os ramos. Então é assim que ele faz essa comparação, e ele fala então da importância e dos elementos ou das exigências para que esta videira ou esses ramos deem muitos frutos. É interessante esta figura que Jesus colocou, porque ele, dizendo que ele é a videira e nós somos os ramos, é como se nós também fôssemos a videira, porque cada ramo ele faz parte da videira. Também é semelhante à figura que ele diz quando, aqui em outros lugares na Bíblia, quando diz que nós somos o corpo de Cristo, né? Ele é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, de certa forma, nós estamos aqui representando a Cristo. E quando nós damos frutos, damos muitos frutos, nós estamos glorificando o Pai. Eu esqueci minhas anotações ali, eu vou lá pegar. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 15 e vamos ler os versículos 1 a 8. João capítulo 15, versículos 1 a 8. Convido os irmãos que puderem ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio, junto com a responsabilidade, de nós fazermos parte desta videira verdadeira, que dá frutos que agradam o Pai, que glorificam o Pai. Senhor, obrigado porque nós
estamos com isto em nosso coração, com esse desejo em nosso coração de dar frutos, não é por nós mesmos, mas é porque o Senhor nos criou assim, e o Teu Espírito é quem entra em nossos corações e nos faz desejar dar frutos para o Pai. Obrigado porque o Senhor também nos capacita, o Senhor nos torna aptos a frutificar para o Senhor. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui hoje. Que o Senhor esteja abençoando, abençoa também os que não puderam vir, abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, abençoa as outras igrejas que também se reúnem hoje ou amanhã, e as confraternizações, Senhor, aqueles que estão viajando, que vão viajar, que o Senhor possa cuidar deles também e protegê-los. E que neste Natal nós possamos lembrar o que é que nós estamos comemorando. O nascimento do Filho de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo, se tornou carne para nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus, por tua grande misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E o Senhor tem nos dado alegria e prazer em servir o Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado por poderes assentar. A videira é Jesus e nós somos os ramos. Ele fala que para que nós frutifiquemos, para que os ramos frutifiquem e deem muitos frutos, existem algumas exigências que devem ser cumpridas. Porque se deixar a videira de qualquer jeito, ela não vai dar frutos. Talvez ela dê um pouco, mas ela não vai produzir como deveria. Eu tenho um pé de uva lá na chácara, e ele já está lá há uns 10 anos, mais ou menos, e de vez em quando ele dá um cachinho lá, alguma coisinha. Né? É porque eu não sei cuidar, né? Não sei adubar, trabalhar com a videira. Mas quando a gente vê parreiras de uva bem cuidadas, né? Que o agricultor está lá sempre cuidando, então dá muitos frutos. Mas a primeira exigência que nós encontramos aqui nesse texto é que para dar muito fruto, para que os ramos deem muito fruto, em primeiro lugar é preciso permanecer em Cristo. Porque Cristo é a videira. Ele disse: eu sou a videira. Então é claro, é óbvio que para um ramo produzir fruto, ele tem que estar na videira. Porque se ele estiver fora da videira, ele não vai dar frutos. Então, por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nos versículos 1 e 2, e também 4 a 6, uma parte do versículo 2, e os versículos 4 a 6, ele forma esse quadro, ele forma essa figura, dizendo que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Então não vai uma videira, um ramo que não estiver dando fruto, o agricultor não vai deixá-la na videira, porque ele só vai tomar o alimento, a seiva dos outros ramos que estão frutificando. Ele não está ajudando, ele está atrapalhando. Então o Pai o corta, porque ele é o agricultor. Aí pulando para o versículo 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se ele não estiver na videira, se ele estiver separado da videira, por si mesmo ele não vai produzir frutos. E aí no versículo, assim mesmo também não podeis dar, porque não estão permanecendo em mim. E no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim
e eu nele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele está enfatizando isso, né? Sempre, repetindo. E se alguém não permanecer em Cristo, a semelhança do ramo que é tirado da videira, ele vai se secar. Então eles vão lançar no fogo e vão queimar. Aí a gente pode ficar pensando, tentando descobrir, né? Tentando associar esta figura, esta ilustração, o que seriam então os ramos que se separam de Cristo? Será que as pessoas que deixam de ir na igreja, as pessoas que estão se separando de Cristo, elas vão ser queimadas? Significa o quê? Que elas vão para o inferno? Uma pessoa que se afasta de Cristo, que professou a fé em Cristo, andou com Cristo durante algum tempo e agora se afastou de Cristo, ele vai queimar no inferno? Bom, a gente não pode deduzir essas coisas desse texto. A gente só pode tirar conclusões ou fazer afirmações se a gente conhecer o que diz em toda a Bíblia. Então, o que pode ser? A gente pode pensar em outras coisas. Pode ser, por exemplo, que ele vai morrer, né? Tem um lugar, por exemplo, que Paulo, ele fala na ceia do Senhor, naquele trecho que a gente costuma ler sempre na ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11. No finalzinho lá da nossa leitura para a ceia do Senhor, ele diz: eis a razão do que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, não poucos que dormem são pessoas que morreram, porque tomam a ceia do Senhor indignamente. Então, pode ser que esteja dizendo isso, né? Que a pessoa vai morrer, Deus vai levá-la, né? A gente vê pessoas jovens morrendo, né? Pessoas que nunca morreram antes, agora estão morrendo, né? A gente vê pessoas jovens, né? E a gente vê um cantor gospel, né? Aí, que morreu esses dias, né? Estava cantando lá e do nada ele caiu e morreu. Será que é porque Deus estava levando? Será que é porque ele estava em pecado? Ou será que ele estava vivendo tão firme para Deus como o Enoque, né? E Deus o tomou para si? O que será que aconteceu? E aí a gente vê outros vídeos, né, circulando lá. Por causa disso apareceram outros vídeos mais antigos de pessoas morrendo ao vivo, né? A pessoa gravando ali, pastores, né, na igreja lá, de repente estavam bem ali pregando, de repente morrem, né? Então a gente não sabe o que é exatamente, mas a gente só sabe que não é bom. E Jesus está dizendo que não é bom. Não é bom, de qualquer forma, que você não dê frutos. Se você é um ramo, você está na videira, você precisa dar frutos. Ninguém quer ser separado da videira. Ninguém quer ser descartado, né? Porque quando vai lá para queimar, está descartando. Então, está se livrando daquilo que não presta para nada. Em outro lugar, Jesus fala também do sal, né? Que nós somos o sal da terra. Então, se o sal vier a ser insípido, né? Se ele não der sabor, se ele perder as suas propriedades, ele não serve para mais nada. Ele só serve para ser julgado e pisado pelos homens. Então, são estas coisas, não sabemos exatamente o que é, mas nós sabemos que não é bom. O que é melhor, o que glorifica a Deus, é dar frutos. Então, em primeiro lugar, é necessário permanecer com Cristo, ficar firmes em Cristo. Ou seja, nós somos os ramos e permanecer na videira, que é Cristo. Muitas pessoas abandonaram Jesus, ou seja, se desligaram da videira, porque acharam que o discurso de Jesus era muito pesado. As palavras dele eram muito duras. De fato, Jesus, quando ele pregava, ele falava muitas coisas que faziam arder o nosso coração, que nos consolavam. Ele é o Consolador. Nós vimos no parágrafo anterior que ele é o Consolador, e ele ia embora, mas ele ia enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Mas também, quando ele precisava falar duro, ele falava. Ele
Logo depois um dos lugares onde Jesus é duro com suas palavras, um dos lugares mais conhecidos, é quando, logo depois da multiplicação dos pães. Olha só, estavam ali, né? Jesus falou palavras boas ali, né? Porque os discípulos perguntaram onde nós vamos comprar pão para toda essa multidão? E Jesus então conversa ali, eles falam assim, fizeram uma reunião lá para ver o que ia fazer, ele e os discípulos disseram, vamos mandar eles embora antes que escureça, porque eles vão em alguma aldeia aí e vão comprar pão. Jesus falou, não, vocês mesmos vão dar de comer. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, então traz aqui para mim. Aí manda eles sentarem. Então, são palavras boas, né? Palavras de encorajamento. E não só isso, não só palavras, mas ele alimentou toda a multidão. E logo depois disso, ao atravessarem, né, no dia seguinte, ao atravessarem o mar da Galileia de volta, a multidão seguiu, mas Jesus já não estava talvez ele estava de mau humor, né? Será que ele ficava de mau humor? Jesus? Bom, ele era humano, né? Ele também se irritava, mas a ira de Jesus, ou a irritação de Jesus, é santa, ao contrário da nossa, né? A nossa é pecaminosa, mas só Jesus podia ter ira santa, né? Mas ele percebeu que as pessoas estavam procurando porque queriam mais pão, né? Moisés deu o pão do céu para o povo, você não vai dar pão do céu para o povo, né? Aí Jesus começa a falar, não, Moisés não deu o pão do céu, quem dá o pão do céu é o Pai, eu sou o pão do céu. Aí vocês têm que comer minha carne, vocês têm que beber meu sangue. E aí começou a falar e o povo pensou que ele estava meio doido, né? Meio maluco. Como é que nós vamos comer a sua carne, beber o sangue? E Jesus insistiu e começou a falar, e essas palavras eles acharam muito duras. Então eles abandonaram Jesus, já não andavam mais com ele, se separaram da videira, não iam mais produzir frutos, iam se secar, iam ser lançados no fogo, iam ser queimados. Não sabemos exatamente o que isso significa. Se é uma pessoa que não foi convertida, certamente vai para o inferno, é isso que a Bíblia fala, e vai ser queimado no inferno. Mas se é uma pessoa que creu em Jesus, de fato, com sinceridade, e depois ele se afastou, o que vai acontecer? Não sabemos. Só sabemos que não é coisa boa. Então, eles se afastaram. E aí Jesus perguntou até nessa ocasião para os outros, né? E vocês vão querer me abandonar também? Porque quase todo mundo foi embora, depois daquelas palavras duras. E Pedro disse, Senhor, para quem nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Né? Pedro falou. Jesus, ele exigia uma fidelidade muito grande das pessoas, exigia muito das pessoas que o seguiam. E muitas pessoas o abandonavam, então, por causa disso, porque eles achavam que o serviço de Jesus, servir a Jesus, era muito duro, era um serviço muito duro, era muito penoso. Algumas pessoas, eles queriam seguir Jesus, mas eles não queriam rever as suas prioridades. Queriam manter as coisas do mundo e ao mesmo tempo seguir Jesus. E Jesus disse, não, se vocês querem me seguir, fiquem sabendo que as aves dos céus têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Significa que se você quer me seguir, você vai ser como o Filho do Homem, você não vai ter onde reclinar a cabeça. Se alguém te der um lugar para você dormir, se alguém te der um prato de comida, você vai comer. Se não, vamos embora, bola para frente, né, como a gente fala hoje. E aí o outro disse, não, mas deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Não sei se o pai dele tinha morrido ou não, mas era talvez uma força de expressão, né, quando eles falavam isso, talvez que estava querendo dizer assim, deixa eu primeiro acompanhar meus pais até que eles morram, né, e eu não preciso mais cuidar deles.
e aí então eu vou seguir o Senhor. E Jesus falou, não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, você vem e me segue. E muitos então desistiram de seguir Jesus, abandonaram Jesus, se separaram da videira, se secaram, ramos que se secaram, e foram lançados no fogo e se queimaram, porque não seguiram Jesus. De fato, as palavras de Jesus eram muito duras, mas ele também nos dá palavras de encorajamento. Por exemplo, quando logo depois dele falar palavras duras, por exemplo, contra as cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, né, cidades onde ele estava bem ali, ele fez muitos milagres ali, eles não queriam se arrepender dos seus pecados. Jesus falou palavras muito duras, mas logo depois ele disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele contrabalançava, né? Ele falava palavras duras para aqueles, de certa forma, fazendo isso, ele estava separando, né? Começando uma separação ali do joio e do trigo. Ele podia fazer isso, porque ele sabia. Ele disse que os seus servos não podiam fazer isso, porque senão eles iam acabar prejudicando o trigo junto com o joio, porque eles não iam saber diferenciar. Mas Jesus sabia. Então, quando Jesus fazia isso, era uma forma dele peneirar, dele verificar quem era sincero mesmo. Então, para aqueles que permaneceram na videira, ele disse essas palavras. Vocês estão cansados e sobrecarregados, então venham até mim. Eu vou aliviar vocês. Toma sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Permaneçam na videira. Não se afastem. Não se separem da videira. Então agora vamos à segunda exigência. A segunda exigência está nos versículos 2 e 3. Para que os ramos desta videira, que somos nós, deem muitos frutos. Submeter-se a um processo contínuo de limpeza. Então, para que nós possamos frutificar, nós possamos dar muitos frutos, nós precisamos nos submeter a esse processo de limpeza que o pai, que é o agricultor, ele faz com a videira. Então, assim como na videira, o agricultor, ele faz como aqui no versículo 2, né? Está dizendo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, né? Como a gente viu lá anteriormente. Mas todo que dá fruto, ele o limpa. Então, você está na videira, está dando fruto, mas não está tudo bem. Você precisa ainda de limpeza, precisa podar algumas coisas, né? A gente precisa ser podado, às vezes, porque nosso ímpeto, né, é muito errado, né? Nosso ímpeto, ele sempre vai para o lado ruim, né? Nós tendemos para o lado ruim, e Deus precisa podar. A gente costuma dizer assim, cortar nossas asinhas, né? Deus precisa cortar as nossas asinhas, porque senão a gente quer sair voando, né? Então precisa de limpeza, e essa limpeza dói. Eu não sei se a videira sente dor, né? Mas se ela sentir alguma coisa, então deve doer, né? Quando corta lá seus ramos, né? A gente corta o cabelo, corta as unhas, né? Mas se cortar um pedaço do nosso dedo, aí dói, né? Se cortar, né, alguma coisa assim, corta a pele, né? A gente passa uma lâmina lá sem querer, isso dói. A limpeza, então, é dolorida, mas ela é necessária
para que nós possamos dar muitos frutos. E Pedro, em 1 Pedro 1, 6 e 7, ele fala usando uma outra ilustração, dessa vez falando do ouro, né? Ele diz que a nossa fé, ela é provada, né? Ele diz lá no versículo 6, nisto exultais, embora no presente tempo sejais, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então Deus precisa nos contristar, às vezes, com várias provações, mesmo que nós estejamos produzindo fruto. Aliás, justamente porque nós estamos produzindo frutos, Ele precisa fazer isso para que nós demos mais frutos ainda. Então, precisamos ser contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, para purificar o ouro é assim, né? Derrete e as purezas saem, né? As purezas boiam, se tira e fica só o ouro, as impurezas, né? Saem. Eu não sei, o ouro não deve sentir dor, né? Porque ele é minério, né? Mas se fosse a gente, né? Colocado numa fornalha, com certeza ia doer, né? Esses dias aí, com esse calorão que está, a gente fala que está numa fornalha, né? Mas não é uma fornalha, né? 40 graus ainda dá para aguentar, né? É difícil, mas dá para aguentar. Agora, 50, 60, 70, né? A fornalha pode chegar a 1000 graus, né? Coisa assim, né? Mas, então, essa ilustração é importante para nós sabermos que o Pai, Ele precisa nos limpar. Nós, sendo parte da videira, ramos da videira, que estamos produzindo frutos, precisamos ser limpos para que produzamos mais frutos ainda, né? Lá em Hebreus também, depois que ele fala que nós precisamos olhar firmemente para Cristo, né? Hebreus capítulo 12, olhar firmemente para Cristo, correr com perseverança a carreira que nos está proposta, e ele diz também, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Então o autor de Hebreus, ele dá uma ilustração de uma corrida, né? Um atleta, ele não pode ficar cheio de coisas, né? Ele tem que usar roupa leve, ele tem que, né, se desvencilhar de tudo que vai atrapalhar a sua corrida. E para nós, que estamos correndo essa carreira que foi proposta por Jesus, é o pecado que está fazendo isso. O pecado é que é o peso. Então, essa limpeza, né, nos desvencilhar disso é uma limpeza. E aí, nesse contexto, então, que o autor de Hebreus diz, olha, na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido até o sangue, né? Às vezes você reclama, né, que Deus, poxa Deus, por que eu estou sofrendo tanto, né? Mas ele fala, olha, você não está sangrando ainda, né? Dá para aguentar ainda. Essa limpeza vai fazer bem para você. E então ele fala, olha, vocês não devem desmaiar quando vocês são provados, né? Quando vocês são repreendidos, até ele diz reprovados por Deus, né? Porque ele está fazendo isso como um pai, ele faz para o filho, né? Mas nós não queremos, às vezes, desmaiamos, né? Ficamos como desanimados. Então, não fiquemos desanimados, permaneçamos na videira para dar frutos, né? Porque não podemos nos separar de Cristo. E logo virá o alívio, né? Logo virá o consolo para esta nossa dor, porque é Deus nos disciplinando. Se nós estivermos dando frutos, Ele tem que nos limpar. E essa limpeza ela vai
doer, com certeza. Terceira exigência para produzir muitos frutos, que diz aqui no texto, está nos versículos 7 e 8. Nós precisamos ser disciplinados nas coisas de Deus. Nós precisamos de disciplina. Aqui quando a gente bate o olho aqui, a primeira coisa que salta, primeiras palavras que saltam aqui aos nossos olhos, no versículo 7 é: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que legal, né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E a gente para, a gente não quer ler o resto, né? A gente só quer ficar ali. Olha só o que Deus está dizendo aqui: eu posso pedir o que eu quiser e vai ser feito. Mas certamente não é assim, né? Não é dessa forma, não é assim que funciona. A gente tem que ler o contexto, a gente tem que ler o que está ali em redor, né? Então vamos ler, versículo 7 e 8. Se permanecerdes em mim, né? Uma condição, se permanecerdes em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós, as palavras de Cristo permanecerem em vocês, aí vocês podem pedir o que quiserem e vos será feito. E no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai. Então, o que você vai pedir é para a glória de Deus, não é para você, não é para o seu próprio bem, é para dar frutos, né? Porque ele diz no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O que você vai pedir é para que você dê mais frutos ainda, para que você glorifique a Deus, e assim vos tornareis meus discípulos. Esta palavra discípulo, ela tem a mesma origem da palavra disciplina, né? Por isso que eu estou dizendo aqui, que o texto está afirmando que nós precisamos ser disciplinados nas coisas de Deus. Isso é que é ser discípulo. Você está aprendendo, então você tem que ser disciplinado, senão você não vai dar muitos frutos. Bom, Deus não vai dar tudo o que a gente quer, né? A gente não pode ser como uma criança mimada, que a gente pede as coisas para Deus e Deus diz não, e a gente então embirra, né? A gente se afasta de Deus, né? Quantos ramos não se apartaram, não se separaram da videira, porque pediram uma coisa para Deus e Deus não concedeu. Pode ser que, né, alguém da sua família estava doente, estava para morrer, e você pediu insistentemente, você talvez jejuou, você orou dia e noite, você pediu, Deus, o Senhor pode curar, o Senhor é poderoso, então cura, né? E Deus levou essa pessoa, e você ficou muito triste, ficou muito revoltado. Pode ser alguma outra coisa, né? Que você pediu tanto para Deus e que você achava que era uma coisa justa. Não era, você não estava pedindo nada para esbanjar, mas Deus disse não. E aí você então se separa da videira. Quantos ramos não se afastaram, não se separaram da videira por causa disso? Porque ficaram decepcionados com Deus. Porque Deus não deu aquilo que eles pediram. E clamam as promessas, Deus, mas o Senhor não disse que eu podia pedir tudo que eu quisesse e seria feito? O Senhor não disse que se eu orar com fé, eu seria curado? O Senhor não disse que não ia deixar me faltar nada? E muitos outros argumentos. Mas eles não entendem que Deus está trabalhando para que você seja disciplinado, para que você se torne um discípulo, porque só assim você pode produzir muitos frutos que glorificam a Deus. Lá em João, capítulo 5, né, o próprio João, que escreveu esse evangelho, que lembrou dessas palavras de Jesus, ele escreveu também a primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, versículos 15 e 16, ou 14 e 15.
João 5, 14 e 15. Talvez muitos já sabem de cor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que temos pedido, estamos certos de que obtemos os pedidos feitos, que foram feitos. Mais ou menos isso. Não sei se eu olhei alguma coisa. Mas a ideia é esta, né? Se nós pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade. Então não se engane, não se deixem enganar, não seja uma criança mimada, né, que faz pirraça, que se afasta de Deus ou que abandona a videira. Aí você vai se secar, porque você não vai ter mais esta ligação. Você vai ser lançado no fogo para ser queimado. Então não podemos ser como crianças mimadas. O Tiago, ele também fala em capítulo 4, versículos 1 a 4, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui em inimigo de Deus. Então está bem claro, irmãos. A Bíblia deixa bem claro. Então, não pega o texto fora do contexto, né, e dizer, olha, tudo que eu pedi, Deus vai me dar. O Senhor me prometeu, Deus, então tem que me dar. Não é assim, né? Se você fosse uma criança mimada, como essa aqui, né? Você fosse assim, Deus fosse essa mãe aí, né? Tentando segurar a criança, e você fosse essa criança e estivesse fazendo birra desse jeito, o que Deus ia fazer com você? O que você acha, né, que Deus ia fazer com você? Eu não sei o que essa mãe fez, né? Mas eu sei o que Deus ia fazer. Antigamente tinha aquele negócio, né, de palmatório, né, na sala de aula, né, essas coisas assim. Hoje é proibido, né? Não pode mais. Mas Deus não precisa cumprir as nossas leis, né? Deus, ele não está sujeito às leis dos homens, né? Ele tem suas próprias leis. Então, não seja uma criança mimada. Eu já contei essa história, mas é sempre interessante a gente repetir com outros detalhes, né? Quando eu era, pouco antes de eu me converter, né, eu tinha mudado para Rio Preto aqui recentemente, eu e a Vilma, né, nós tínhamos casado, nos mudado para cá, e aí o nosso primogênito estava para nascer, né, o Rafael. A Vilma estava com 9 meses, já estava no 9º mês, né? Estava chegando na época de nascer. Então ela foi lá para o Frutal, foi lá para casa da mamãe, né? Da Dona Maria, para que se nascesse, né? A mãe estava lá perto para ajudar, né? E eu tive que ficar, porque eu tinha que trabalhar, né? Trabalhava no banco. E mas fiquei de prontidão, né? Qualquer sinal que a Vilma me desse, eu ia correndo para lá, né? Para nascer o primogênito. Então, nesse meio tempo, né, enquanto eu estava aqui, surgiu uma oportunidade de eu realizar um sonho. Eu tinha um sonho que era ser um cantor de sucesso. Eu queria ser um cantor, igual os Beatles, né, Rolling Stones, Elvis Presley, né, queria ser um cantor de sucesso, né. Então surgiu uma oportunidade. Tinha um bar aqui na Avenida Badibacite, pertinho, né? Chamava Vagão Bar. Não era igual esse aí, mas eu pus essa ilustração para ver, né? Tinha um vagão de trem mesmo lá. Eles pegaram um vagão de trem, colocaram, fizeram um bar. E aí eu conversei lá com os donos e eles me deram
a oportunidade de cantar ali. Então eu fiz lá um teste com eles, eles gostaram, né? Levei minha viola de 10 cordas lá, toquei, cantei, né? Eles gostaram muito. E então no dia da minha estreia, né, eu falei, eu tenho que, né, eu quero realizar o meu sonho, então eu tenho que começar por baixo, né? Eu sei que os Beatles começaram cantando num bar, né, que era no porão, né? Outras pessoas começaram cantando assim. Eu falei, eu vou começar, estou traçando aí meu plano, né? Mas apesar de eu ser incrédulo, apesar de eu não ter ainda aceitado a Cristo, não estar frequentando uma igreja, eu tinha uma educação cristã. Minha mãe tinha me ensinado muitas coisas. E eu sabia que nós devíamos orar, falar com Deus, pedir todas as coisas. Então, aproveitei que eu estava sozinho em casa, aí eu, no dia da minha estreia, né, um pouco antes de eu ir para lá, eu me ajoelhei ali sozinho, na cozinha ali mesmo, né, dentro da casa ali, e falei com Deus. Primeiro eu orei o Pai Nosso, né? Eu fiz a oração lá do Pai Nosso, depois eu conversei com Deus, uma conversa muito franca, né, muito sincera. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor tem um plano para mim, né? E se o Senhor quiser que eu siga realmente esse plano que eu quero ser famoso, né? Que tudo dê certo. Com certeza eu estava muito ansioso, né? Porque era a minha estreia ali no bar. E então eu fiz essa oração para Deus. Deus, ajuda que tudo dê certo, né? Que eu consiga fazer sucesso, porque se eu fizer sucesso hoje, então aí eu vou continuar e eu vou crescer, né? E eu vou realizar o meu sonho, de ser um cantor famoso. Mas aí eu lembrei da oração de Jesus, quando ele orou no Getsemane, que Jesus disse para Deus, né? Não seja, contudo, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu falei, eu vou falar isso com Deus também, né? Deus, mas não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer, né? Se o Senhor quiser, então tudo vai dar certo. Se não for para dar certo, então faça a tua vontade, não a minha, né? Por que eu vou falar isso, né? Aí eu fui confiante, né, com a minha oração para tocar e foi um desastre, né? Deu tudo errado. O palco era ao ar livre, né? Estava ventando um pouquinho e o equipamento de som não tinha um bom retorno, né? Então eu estava tocando lá a minha viola, mas não estava ouvindo, né? Não tinha retorno para mim. E eu ouvia, assim, um pouco, com um tempo de atraso, né? Chama delay, né? Que batia lá na caixa, quando voltava para mim, já tinha passado, aí eu cantava e não combinava, né? O que eu estava cantando com o instrumento ali, né? E foi um desastre total. E eu só consegui, não passei da segunda música, né? Na segunda música já os donos fizeram um sinal para mim já para eu descer do palco, né? Eu desci envergonhado, né? E vim embora para casa, né? E chorei minhas mágoas, né, para Deus. Deus, por que o Senhor fez isso comigo, né? Fiquei bravo com Deus, né? Mas eu tinha esquecido, né? Eu tinha esquecido que eu pedi para Deus, né, que se fosse a vontade dele, né, que era para dar certo. Então não era a vontade dele. Se tivesse dado tudo certo, né, se fosse a minha vontade, não a vontade de Deus, se eu tivesse feito sucesso, e né, isso já faz quase 40 anos, né? Quem sabe eu estaria, né, sendo um desses cantores famosos ali, né? Mas a maioria dos cantores desses artistas famosos que eu queria imitar, né, que eu queria seguir, nesse tempo todo aí, né, quase 40 anos, alguns morreram de overdose, de drogas, né? Outros se suicidaram, outros deixaram de ser famosos, né? Hoje vivem na miséria, né? Morreram na miséria, né? Porque isso acontece com artistas, né? Ganham muito dinheiro e às vezes não sabem administrar, e aí quando perdem a fama, né? Não tem mais dinheiro, ficam endividados, né? E os que ainda fazem sucesso até hoje, porque alguns ainda estão fazendo sucesso até hoje, eles estão vivendo uma vida longe de Deus, longe dos princípios, né, bíblicos, do que diz
da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Estão bem longe disso e estão incentivando os seus fãs a viverem assim. Então, de fato, não é isso que eu queria para mim. Não é isso que Deus queria para mim. E por isso, então, Deus respondeu a minha oração. Graças a Deus que Ele respondeu, né? Ele disse, Ele fez a vontade dEle e não a minha vontade. Então, depois eu acabei me lembrando, né? E reconheci que era realmente a vontade de Deus. Aí eu desisti, né? Desisti de ser um cantor famoso. Então, irmãos, para dar muitos frutos e glorificar a Deus, é preciso, em primeiro lugar, né, permanecer na videira. Então, precisamos permanecer em Cristo. Não podemos fazer nada sem Ele. Assim como o ramo separado da videira não pode dar frutos, assim também nós não podemos. Além disso, é preciso nós nos submetermos a um processo de constante limpeza. Então, Deus muitas vezes vai nos contristar com aflições, porque Ele quer que nós produzamos mais frutos ainda. Então, não é para nós desanimarmos. E por último, é preciso ser disciplinado nas coisas de Deus. Nós precisamos aprender que nós não podemos ser desleixados na obra de Deus. E que frutos nós vamos dar para Deus? Quais são os frutos, né? Tem frutos bons e tem frutos ruins, né? É claro que Deus quer que nós produzamos frutos bons. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 21, Paulo fala de frutos que eram ruins. Vou ler o versículo 20, Romanos 6, 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados, ou a gente pode dizer também que frutos, colheram, que resultados colhesses? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então a gente pode dar frutos ruins também, coisas que depois nós vamos nos envergonhar. Então que não seja assim, irmãos, que possamos dar frutos. Alguns vão se tornar missionários, vão se tornar pastores, vão sair pelo mundo pregando o Evangelho. Outros vão ficar em casa, vão contribuir para que esses missionários vão pelo mundo pregando o Evangelho. Outros não podem nem dar dinheiro, mas vão orar, vão ficar em casa orando pelas pessoas. Outros vão trabalhar, vão viver uma vida normal, vai ser um advogado, vai ser um odontólogo, vai ser médico, vai viver a sua vida normal, mas ele vai dar frutos, porque com a sua vida ele vai glorificar a Deus, glorificar o Pai. Vamos dar frutos, né? Se nós permanecermos em Cristo, se nós nos submetermos a esse processo constante de limpeza, e se nós formos disciplinados, nós vamos glorificar o Pai, até o dia em que Ele nos chamar para o descanso, para a glória eterna. Amém? Amém.